Luísa, seguindo contigo ainda nesta questão aqui da trama golpista, o Supremo Tribunal Federal, você traz a informação de que não vai dividir este caso, este processo com a Justiça Militar, embora diversos dos militares que tenham sido indiciados pela Polícia Federal talvez desejassem esse tipo de encaminhamento. O que você nos conta a esse respeito? Yuri, essa discussão começou a surgir ontem porque a defesa do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, que é um militar que foi denunciado na segunda leva, de indiciamentos da Polícia Federal, ele foi uma das últimas 3 pessoas que foram indiciadas, aumentando a lista para 40 pessoas. A defesa do tenente-coronel disse que pediu ao Supremo Tribunal Federal para que essa investigação seja enviada do Supremo à Justiça Militar, porque, segundo a defesa, há esse precedente, Os militares deveriam, então, ser julgados não pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Comum, mas pela Justiça Especializada, no caso, a Justiça Militar. Mas o Supremo Tribunal Federal, Yuri, resiste bastante a fazer esse compartilhamento, a dividir essas investigações. Há uma avaliação, como eu disse no início aqui do 360, de que todas as pessoas que participaram, tiveram algum tipo de envolvimento em atos antidemocráticos, tudo isso está sendo investigado em conjunto no Supremo Tribunal Federal, devem ser julgadas também em conjunto, sejam elas civis, sejam essas pessoas civis ou militares. Por quê? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes tem dito, e já teve uma decisão nesse sentido, quando se falava especificamente sobre os atentados de 8 de janeiro de 2023. Para o ministro Alexandre de Moraes, a Justiça Militar julga crimes militares e não crimes cometidos por militares. Então, isso, por si só, não é o fato de eles serem militares que exigiria o envio desses autos, dessa investigação, para a Justiça Militar. Em segundo lugar, isso fontes também confirmam, que esse entendimento segue prevalecendo ali nos bastidores do Supremo, há uma avaliação de que separar civis e militares nesse momento poderia levar a punições diferentes, Então, enquanto um civil receberia uma punição severa, como têm sido as punições do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nos casos de 8 de janeiro, os militares poderiam ter uma penalidade mais branda. Há uma ideia dentro do Supremo Tribunal Federal de que a Justiça Militar ela não é tão severa com os militares quanto as penas que têm sido aplicadas pelo Supremo, no caso específico do 8 de janeiro. Então, seria uma maneira de unificar as responsabilizações. Então, até na época que a gente apurava essa questão do 8 de janeiro, eu lembro de fontes do Supremo falarem assim, olha, não tem por que a pessoa que entrou e depredou, um civil que entrou e depredou o Supremo Tribunal Federal ser julgado pela Justiça Comum, pelo STF, e o militar que favoreceu a entrada dessas pessoas ali na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes ter alguma outra punição e ser julgado pela Justiça Militar. Então, é para preservar a isonomia da investigação, foi esse o termo técnico que usaram para mim, mas no sentido de que todas essas pessoas, sejam civis ou militares, estão envolvidas nos mesmos crimes, têm os mesmos crimes que estão sendo imputados contra essas pessoas e que a resposta para todos deve ser a mesma e deve ficar concentrada no Supremo Tribunal Federal.